Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 369, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Nós vamos gravar só mais esse vídeo hoje. O tema de agora, o planejador. E antes disso, eu gostaria de dizer, observe você o quanto a erraticidade negativa, com isso eu não estou querendo dizer a positiva, não, a negativa. Observe para você ver o quanto que as trevas são organizadas, são determinadas, disciplinadas. Porque você observa, existe disciplina em tudo que eles realizam, em tudo que eles estudam. Existem projetos e mais projetos que são analisados minuciosamente, de forma que, conforme já dissemos em outros vídeos, quando as trevas chegam a atacar, só por Deus mesmo. Porque quando eles atacam, eles sabem o ponto fraco onde eles devem atuar. Nós observamos isso nesse novo tema, o planejador. Pois observe só para você ver. O planejador é uma outra categoria, porque o dirigente das trevas é uma categoria, o planejador, o executor, o dirigente, né? O jurista, todos são categorias. Nós precisamos entender que existe um número inimaginável de dirigentes das trevas, como também existe um número inimaginável de seres planejadores. Olha só para você ver. Este é frio, impessoal, inteligente, culto. Quando ele se manifesta através do campo vibracional de algum médium, ele apresenta todo esse aparato. Ele apresenta todos esses atributos que, se o doutrinador não for uma pessoa conhecedora dos desígnios de Deus através da doutrina dos Espíritos, eles iludem com uma facilidade tremenda o doutrinador. Por isso que milhões de pessoas crê
com uma facilidade imensa nos falsos profetas, nos falsos cristos da erraticidade, que se fazem presente através de falsos médiuns aqui no corpo físico, porque quando eles se apresentam, de fato, o ouvinte ali é tão ignorante de conhecimento que ele pensa assim: meu Deus do céu, esse é um sábio, é um gênio que está se manifestando, pois ele conhece tudo. Mas o que as pessoas desconhecem é que ele é um planejador, é um conhecedor, é um calculista, ele é frio. Ele se interessa na íntegra por casos particulares e ele investiga, pesquisa, anos e anos, décadas e décadas, encarnação mais encarnação. Porque não pense você que, não generalizando, tá? Só para você entender o que eu quero dizer aqui, o que nós queremos dizer. Pois não pense você que os teus obsessores, por isso que eu disse, não generalizando, porque cada caso é um caso. Não pense você que os teus obsessores, você os angariou na existência passada. Vamos pensar assim, você tem hoje, quantos anos você tem? Você tem 60 anos? Tá, só para fazer uma conta aqui, ó. Você tem 60 anos? Tá. Então faz 60 anos que você encontra-se no corpo físico, não é? Vamos pensar que você ficou lá nas regiões umbralina 15 anos. 60 mais 15, 75. Tá bom. É muito fácil fazer essa análise. Você tem que pensar que você, há 40 anos, há 80 anos atrás, há 90 anos atrás, você podia estar numa existência, você poderia estar numa outra existência aqui na Terra. Então, o que eu quero dizer é que os obsessores teus hoje, nem sempre você trouxe da existência passada. E sim, 5, 10, 15, 20 existências lá atrás. E que eles vêm te acompanhando. Uma hora eles reencarnam e você permanece na erraticidade. Uma hora você reencarna e eles permanecem lá. E aquela troca. É o mesmo caso do planejador, olha só para você ver. Este é frio, impessoal, inteligente, culto, maneja muito bem o sofisma, é excelente dialético, sabe conversar muito bem, né? As pronúncias perfeita, correta, não erra no idioma, quase não erra. Ele é pensador, sutil e aproveita-se de qualquer descuido
ou palavra infeliz do doutrinador para procurar confundi-lo. Tá vendo só? Ele é calculista, ele é frio, mas ao mesmo tempo ele é pensador. Ele é um ser dialético. Ele é muito inteligente, ele é muito culto. Ele é frio, ele é impessoal. Impessoal. Ele não tem, o planejador, ele não tem vínculo nenhum com você. Ele não tem. Ele não tem vínculo nenhum com você. Ele é um ser, o planejador, ele é um ser que foi contratado por outras classes de seres tenebrosos para te sondar, para te pesquisar, enfim, nos mais íntimos detalhes. Com todo respeito, eu posso ter aqui ao meu lado, eu tenho, só não afirmo, mas eu tenho ao meu lado seres nessas condições que são planejadores, que vasculham os meus pertences pessoais de alma, pessoais, morais, 24 horas. Eles vasculham a minha vida toda, moral, pessoal. O meu intelecto é varrido por eles, é peneirado. Você pode ter também seres dessa espécie aí do teu lado. Só que é o seguinte, esses planejadores que eu tenho, os que você tem, eles não têm vínculo nenhum com você e nem comigo. Eles foram contratados para poder fazer uma pesquisa, uma varredura. Então, aqui na Terra existem os pesquisadores. Então, para fazer uma pesquisa, vamos pensar por isso para ficar mais fácil. Pesquisa de política, pesquisa, o Ibope da política. Então, esses partidos, né? Você entende que é um estudo, só para facilitar. Os partidos, eles contratam pessoas para poder, empresas, para poder fazer uma pesquisa de Ibope. Então, chegam aquelas moças até as pessoas, abordando-as. Você, nessa eleição, você votaria para qual candidato desses aqui? Então você entende que essa pessoa que te aborda, ela é impessoal. Ela não tem vínculo nenhum com você. Se você disser que você vota por João, por Pedro, por Antônio, por Benedito, pouco importa para ela. Ela foi contratada para poder realizar uma pesquisa. Depois, a pesquisa pronta, ela entrega aquela pesquisa lá para aquela pessoa que a contratou. E ela recebe o dela, parte para outro trabalho. Eu acho que ficou mais fácil assim, né? Então, para procurar confundi-lo, mostra-se amável. Os planejadores,
eles mostram amável. Aparentemente eles são pessoas, são espíritos tranquilos e sem ódio. Não tem ódio de ninguém, tá vendo? Mas também eles são impessoal. Por isso que por isso que eles são tranquilos, por isso que eles não têm ódio. Porque eles vão ter ódio de você ou de mim, por quê? Se nós não fizemos nada contra ele, se nós não o prejudicamos, se ele está ali fazendo um levantamento para aquele que o contratou, não é verdade? E sem ódio, não se envolve diretamente, ele não se envolve diretamente com os métodos de trabalhos das organizações trevosas. Você entendeu agora? Não se envolve diretamente com os métodos de trabalho das organizações trevosas. Você consegue entender agora que eles foram contratados por algumas organizações trevosas? Que eles não se envolvem com os métodos dessas organizações? Eles agem imparcialmente. O único intuito deles é realizar o trabalho deles. Na pesquisa, você vai logo mais em outros vídeos, você vai perceber que pesquisas inteligentíssimas a desses planejadores. Que relatório, coisa mais interessante. É até gostoso ficar sabendo dessas tramas todas, pois eles são impessoal, imparcial. Eles não se envolvem nem com essas organizações trevosas que os contrataram. Não. Eles estão ali, eles vão fazer aquela pesquisa, eles entregam aquela pesquisa, recebe o deles, você vai ver conforme o que é que eles recebem, né? E eles partem para outro. Então, é só para você ver. Ou seja, não se expede ordem. Eles não expedem ordens, nem as executa. Eles não mandam fazer nada contra você. Você tem um planejador do teu lado. Eles não executam nada contra você e também eles não expedem ordem, quer dizer, eles não determinam que outros espíritos te destruam. Você entendeu? Eles agem imparcialmente. Limita-se a estudar a problemática do caso e traçar os planos com extrema habilidade. Olha para você ver que profundidade. Eles se limitam a estudar a problemática do caso que foi entregue a eles e traçar os planos com extrema habilidade. Então você conseguiu entender? Eles se limitam, né? Deixa eu voltar aqui. Eles se limitam a estudar a problemática pessoal. Ele se limita àquele caso, a estudar a problemática do caso e traçar os planos com extrema habilidade. Olha, gente, eu vou dizer para você uma coisa. Um ser desse, se a pessoa não estiver com Deus, com Jesus, com Mãe Santíssima, com Bezerra de Menezes, com Eurico Barçanufo, eles destroem a pessoa, sim. Mas no sentido, eles vasculham
todos os teus arquétipos. Pense num estudante que adentra a uma biblioteca para estudar história geral. Pense no estudante. É um planejador. Então, aquele estudante, ele adentra ali, a partir do momento que ele adentra aquela biblioteca, ele diz ali para aquela pessoa, para o bibliotecário, eu posso... Quantos livros tem aqui nessa biblioteca? Quantos livros? 50 mil livros. Eu posso estudar todos? Ora, não depende de mim, meu bem, depende de você. Você pode estudar todos 1000 vezes, depende de você. Agora, eu confesso em te dizer que ninguém nunca conseguiu nem ler 500 livros. Agora você quer estudar, porque estudar é diferente de ler. Tem pessoa que perpassa os olhos sobre a página umas 10 vezes, não conseguem fixar ela na mente. Você entende que eu estudo? Não estou falando mal, não. É compreensível. Agora, essa pessoa, esse aluno, ele chega e fala assim, não, eu quero estudar 50 mil livros que há nessa biblioteca. Pois não, pode entrar, estude. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse planejador, ao assumir, né, no imparcial, no imparcial e no impessoal, o caso designado a ele adentra os teus arquivos de 50 mil páginas de tua vida, de existências passadas, 10, 15, 20, 30, 50 existências passadas, e olha lá se não for mais existências. E ele anota tudo no impessoal. Você não percebe que ele está do teu lado. 25 horas por dia do teu lado e você não percebe que ele está do teu lado. Ah, mas os mentores espirituais percebem, né? Sabe que ele está do meu lado. Os mentores espirituais sabem. Deus, Jesus sabe. Só que Deus, Jesus e a espiritualidade do bem nada pode fazer, porque se ele está do teu lado, é porque semelhante atrai semelhante. Porque ele só foi colocado do teu lado porque você abriu as portas psíquicas, abriu o teu campo vibracional e semelhante atrai semelhante. Por alguma imoralidade, por alguma indisciplina, você o atraiu. Então, por que, gente, que Bezerra de Menezes, Euri Barçanufo, Deus, Jesus, vai ali e infringir a própria lei dele, afastando aquele espírito de você? Conforme muitas casas espíritas têm esse hábito de dizer, muitas pessoas chegam a certas casas espíritas e eles dizem assim, não, pode deixar, nós vamos afastar esse espírito de você. Mas por que afastar aquele espírito da pessoa? Tem que fazer o possível para que aquele espírito continue com aquela pessoa. Se uma pessoa chega em mim e me diz assim, Luiz, eu fiquei sabendo que eu tenho alguns obsessores comigo, então eu procurei aqui essa casa espírita que você trabalha para você me ajudar a me libertar-se desses espíritos obsessores. Ah, então você quer se ver livre deles? Quero. Pois não.
eu vou te ensinar uma forma de se livrar desses obsessores. Transforme esses obsessores em teus amigos, porque aí você não os terá mais do teu lado como inimigos, e sim como amigos. Então, procure a autoevangelização, a reforma íntima, a mudança de caráter. Ame, procure a benevolência e a indulgência. Procure o conhecimento, se instrua. Porque você se instruindo, você também instruirá eles. Eles também se evoluirão junto com você. Mas eles vão evoluir junto a mim? Sim. Uai, mas é aquela pessoa do uai, né? Uai, mas o certo não seria retirar o obsessor da pessoa ou de mim? Mas isso é falta de caridade para com o obsessor e falta de caridade para com outras pessoas. Por quê? Porque o obsessor é teu, meu bem. Você que o angariou em existências passadas através das irresponsabilidades. E outra, a doutrina dos Espíritos nos ensina a desatar o nó e não cortar o nó. Agora, por exemplo, vamos usar esse termo, inexistente. Eu retiro esses obsessores de você e eu vou colocar eles onde? Eles têm que ficar do teu lado. Eles são teus. Você é que os angariou. Você tem que pensar que antes deles se tornarem teus obsessores, antes de você os prejudicar, eles não eram nada teu. Às vezes eram até amigo, alguma coisa assim, mas não era obsessor. Mas eles se tornaram obsessor a partir do momento que você os prejudicou. Agora você vem aqui e pede para mim afastar esses obsessores da sua vida, porque eles estão atrapalhando teu casamento, atrapalhando teu emprego, atrapalhando teu serviço, atrapalhando isso. O espiritismo não está nem aí com a questão prosperidade material. Quem procura o espiritismo com essa preocupação de prosperidade aqui na Terra, ó meu filho, minha filha, vocês estão no rumo, na contramão. Mas na casa espírita que eu frequento, eles lá nos ensinam prosperidade material. Então eu posso dizer com todo respeito, não é casa espírita séria, é misticismo. E por aí em diante vai. Então é preciso ensinar a pessoa a ter um bom relacionamento com o teu obsessor. Porque o obsessor da pessoa é o único capaz de fazer com que a pessoa se instrua e evolua. Como, por exemplo, muitas pessoas falam do joio e do trigo. Mas o trigo agradece tanto a Deus pelo fato da presença do joio, e é justamente pelo fato do joio existir que o trigo evolui. Porque se não é o joio, o trigo não passaria por prova, por testes, por expiação, ele não passaria por nada. Imagine um caldeirão cheio de trigo. Só trigo. Imagine se aqui na Terra 8 bilhões de pessoas, todas as mulheres, 1,80 m, não é nem 1,81 m não, 1,80 m, loiras do olho azul, né, esbeltas, com asas de anjo. Os homens,
1,80 m, não vou pôr 1,81 m não, porque o homem não é melhor do que a mulher. Todos iguais. O homem 1,80 m, olhos azuis, esbelto, todos com asa. Significa todo mundo anjo. Idênticos, como se fossem anjos trigêmeos, trigêmeos. Imagine que cafonagem. Imagine se aqui na Terra não existisse outras marcas de carro, né? Só o Fusquinha. Eu vou usar esse termo Fusquinha só para poder não fazer propaganda de outras marcas. Existe aqui na Terra só o Fusca. E assim mesmo, Fusca branco. Nem outra cor. Imagine só para você ver. Se tudo fosse idêntico, igualzinho, isso não é progresso. Isso é empatar o tempo. Então, a desigualdade é que nos faz raciocinar. Você já parou para pensar? A desigualdade é que nos faz raciocinar, pensar. Ué, por que existe o pé de laranja? Por que existe o pé de limão? Ué, por que existe o gato? Por que existe o cão? Ué, por que um tem 1,50 m? O outro já tem 1,70 m. Por que o outro tem 1,80 m? O outro tem 2 metros. Por que um vive 90 anos, o outro vive 18 anos? Então, esses questionamentos, é aí que está a evolução, é a desigualdade, né? Então, nós vamos deixar para o próximo vídeo, mas esse assunto do O Planejador, ele é maravilhoso. Com o passar do tempo, os vídeos que virão pela frente, você vai perceber a profundidade desse assunto, apesar que todos os assuntos nesse livro são maravilhosos.